Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal Bi. Já se inscreva aqui embaixo, já meta o dedo no like porque isso é muito importante. Já vai ativando o sininho porque tem vídeo no canal de segunda a sexta, com o nosso horário marcado às 11 horas da manhã, Bi. E comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha visão da história e o que você achou da história como um todo. Comente muito aqui embaixo porque é muito importante, porque aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nova série que chegou pra gente, Bi, e eu fico muito ansioso sempre que vai lançar um novo BL coreano, porque de fato a Coreia, ela manda muito bem em história. Eu só acho que, né, no momento que a Coreia começar a investir mais em questão de duração da série, com mais episódio, e vai ser muito bom quando ela fizer isso, quando ela conseguir enxergar isso, porque de verdade, assim, eu fico muito empolgado e muito feliz quando vai lançar um novo BL coreano. E hoje aqui agora eu cheguei pra comentar os dois episódios de Once Again. Eu acho que assim a pronúncia, o meu inglês tá um pouquinho errado, eu tenho certeza, mas eu acho que a história em si, ela começou muito bem, porque foi com dois episódios em si, liberados pra gente, já contando assim a visão de cada protagonista em um episódio só, e você já entendeu como cada um pensa e como cada um age e como cada um já pensa assim sobre a história em si, sabe? Então eu acho que é bem legal esse ponto de visão também, porque você ganha muito esse ponto de interpretação, né, que você tem a sua visão e você tem a visão dos dois personagens em si como um todo, então isso é bem legal também. Mas aqui agora a história em si, ela me deixou um pouco tenso, um pouco preocupado, porque eu, quando comecei a assistir a série, eu não leio a sinopse em si antes de assistir, eu leio depois, então ela sabe, me deixou assim bem atento, porque a história em si como um todo, ela já começa com um ponto muito importante, um ponto muito triste, que já me deixou muito preocupado de fato, e você entende aqui agora a visão de um dos nossos protagonistas, e como ele se sente, e como também ele ficou após esse acontecimento. É algo assim que já te cativa muito no personagem, que você quer entender, você quer conhecer, porque ele tem essa visão assim tão triste, sabe? E como isso tudo aconteceu, e ele tem pesadelos, né? Então ele volta pra isso, ele vai e volta de novo, então é algo assim que já começa a história e é nos 2 minutos assim em si, e você já entende toda essa carga e esse pensamento dele, né, e toda essa questão também que ele tem, né, com esse passado dele, que é um pouco muito triste de fato, e você vai entender um pouco mais sobre ele também. Eu acho que isso aqui agora já foi bem importante pra gente conhecer essa tristeza, né, em si, e todo, sabe, foi muito triste essa cena em si, porque ele diz assim, poxa, se você estivesse aqui, a gente sairia pra beber, curtiria, jogaria, né, teria momentos juntos. Então eu acho que foi bem triste, me doeu muito. E um ponto aqui agora também é que você entende a fotografia da série em si, porque quando ela se passa nesse ponto, ela traz uma paleta de cor mais densa, mais azul, mais escura, um pouco mais azulada de fato, que eu acredito aqui agora em si que é pra representar esse ponto de tristeza no nosso protagonista em si. Então eu acho que isso foi um acerto muito grande, porque a história, ela já começou muito bem com esse ponto no episódio em si, que já foi bem narrado. E mil desculpas aqui agora pelo momento assim de som externo no vídeo, porque de fato o cenário aqui tá um pouco vazio, então tem um som externo aqui assim, então mil perdões por isso. Mas voltando aqui agora em si, eu acho que a história em si já tem esse ponto que já deixa a gente curioso, e toda essa fotografia, esse filtro, ajuda a gente a embarcar cada vez mais na história como um todo. Então é bem importante falar esse ponto aqui agora. Um ponto aqui agora em si, que deixa a gente assim muito curioso e tenso também, como eu fiquei, foi na parte que ele foi no dormitório do nosso segundo protagonista, que ele já foi no passado, né, uma vez, até onde a gente conhece. Então isso acaba sendo mostrado pra gente, e a gente entende assim porque ele acaba pegando o interfone, o telefone, e numa esperança ali, né, tipo, poxa, só pra fazer ali, tipo, pegou né, o telefone e acabou recebendo uma ligação, acabou conseguindo falar. Então isso de fato assim foi muito bom quando eu tava assistindo, porque eu não esperava por isso. Então a história começou assim, e ele consegue falar, né, e o nosso segundo protagonista atende e fala, poxa, foi engano, você ligou pra pessoa errada. E a emoção que ele passa vendo essa situação acontecendo, esse momento que tipo, gente, o que é isso? Olha, é ele aqui mesmo, sabe? É a emoção que o ator passa. Gente, é muito boa, é muito linda, é muito maravilhosa. Ela me cativou muito, muito assim, tipo, poxa, gente, ele, sério, de verdade, ele atuou muito bem aqui agora. Eu nunca tinha visto, assim, nenhum papel do ator. Então aqui agora foi um momento, assim, que, poxa, me puxou mais pra história. Então eu tava muito já entregue até então, porque de fato a história tava assim me cativando muito, eu tava muito curioso. Então esse ponto aqui em si já me fez assim afundar na série como um todo e ficar muito
preso a todo o diálogo e tudo que tava acontecendo, sabe? Gente, de verdade, aqui agora, mil desculpas pelo barulho externo do vídeo, porque de fato estou gravando esse vídeo aqui agora, 2 horas da madrugada, então Manaus não para como um todo, né? Então bora voltar aqui agora, mas mil desculpas por isso. Mas aqui agora voltando, o nosso protagonista, ele volta no dormitório, porque ele não acredita, né? Tipo, poxa, aconteceu isso mesmo, então ele volta pra lá de novo. Então ele acaba tendo essa segunda ligação de novo, aconteceu 2 até então, e ele desabafa, ele pede desculpas, né? E ele, tipo, ele entrega de novo a atuação, ele fica muito triste, gente, ele chorando, sério, de verdade, me deu um aperto no coração muito grande, porque de verdade, o ator, ele me passou uma emoção muito grande, e eu choro com, sabe, com facilidade. Então, nesse momento em si, eu já tava muito entregue e muito triste, né? Então, assim, me deixou muito tocado esse momento, e o nosso segundo protagonista não entende isso, mas ele fica mexido, ele fica tocado com isso, porque ele não entende, porque a pessoa sabe o nome dele, né? Tipo assim, o nome dele, assim, tipo, ele entende que é com ele que a pessoa tá falando, só que ele não entende muito bem toda essa situação como um todo, né? Porque tem alguém ligando pra ele, pedindo desculpas, então ele não entende muito bem isso. Só que um ponto aqui agora em si é a mocinha que toma conta dos dormitórios, né? Do quarto em si. Ela, gente, ela é muito importante porque, de fato, eu acredito que ela sabe toda a história e ela lembra dele, sabe? Do passado, ela lembra dele. Porque um ponto em si é que no segundo episódio, quando ela encontra ele criança, ela, tipo, poxa, achou ele fofinho, porque ele é muito fofinho mesmo, tipo, muito bonitinho. E ela pergunta, poxa, será que eu vou te ver de novo? Já fica um disclaimer aqui, porque de fato isso me chamou muita atenção, porque pra mim ela sabe de tudo que tá acontecendo e ela deixa muito bem claro quando o nosso dormitório vai ser demolido. Então ela já deixa isso muito atento, porque eu acho que é o tempo que ele tem pra encontrar ele, né, passar esse tempo com ele e depois voltar pra nossa realidade. Então isso é muito importante também, mas isso já me deixou muito contente, muito feliz, porque de fato ele sai do dormitório com o interfone, com o telefone, e ele tá ali na porta, né, e do nada some o interfone da mão dele, porque ele levou, né, porque ele pediu da mulher, e ela tipo, poxa, tá bom, então leva. E aí ele encontra o nosso segundo protagonista, que aconteceu tudo com ele no passado. E aí eles se encontram, eles se abraçam, e esse momento em si, gente, foi um aperto tão grande no coração, porque de fato, gente, eu achei muito bonitinho, muito lindo, porque faz sentido, pra mim faz muito sentido, porque de fato ele já meio que já entrou nessa realidade que se passa em 2007. Então pra mim ele já entrou nesse universo, ele já tá ali vivendo nesse mundo em 2017, 2007, nessa realidade em si, né? No fato que aconteceu esse ponto triste na história. E depois em si, acaba esse primeiro episódio e começa o segundo na visão totalmente do nosso segundo protagonista. E você entende toda essa linha de narrativa e pra onde a série tá tentando nos levar, sabe? E ele já tem, assim, um momento aonde a história começa, né? Tipo, poxa, ligação, ele já teve a ligação, então já teve esse momento em si, que a gente já sabe, já pontuou aqui. Então tem um momento ali em si que ele conhece o nosso primeiro protagonista, quando criança, né? Que aconteceu o momento em si, o ponto triste da história, né? Que eu achei muito triste isso, mas vamos lá comentar aqui, gente, porque de fato eles se encontram, né? E você vê que, tipo, é muito fofo, porque de fato você quer pegar sabe, gente? Você quer pegar ele, você quer cuidar dele, porque de fato, tipo, ele parece. Ele é, sabe, ele é tão fofinho, gente, porque de fato, gente, eu achei isso muito triste, porque ele tava sozinho, sabe, andando na rua. Gente, pelo amor de Deus, não. Aí ele dá um picolé pra ele, né? E ele vai pro colégio, né, eu acho que em si, ele, sabe, gente, eu achei isso muito triste, sabe, me deixou com o coração muito pequenininho, porque de fato, me deixou muito, eu tava muito pensativo sobre isso. Aí depois eles se encontram, né, e tal, teve esse ponto em si da história, e depois ele volta na ligação, né, que ele acaba recebendo a segunda ligação, né, do momento em si, e ele já fica muito pensativo com isso, porque, tipo, poxa, é uma pessoa que eu não conheço, me pedindo desculpas pelo quê, que eu não sei, e, sabe, se dirige a mim e não é um engano, porque já é a segunda vez, então ele fica muito pensativo sobre isso também. Então isso é um ponto que me deixou muito curioso, porque, de fato, ele já fica com uma tensão ali, ele já fica pensativo sobre isso, mas o amigo dele brinca, né, com isso também, então ele acaba comentando e depois não leva isso muito pra frente, mas só que isso vai ser mais desenvolvido e mais pautado, né, porque o nosso protagonista, ele vai para esse universo que se passa a história, que é 2007, então isso já é bem importante pra história em si, só que depois teve um ponto B que me deixou muito tenso. Eu falei, tipo, poxa, é agora que vai ter o ponto, assim, que vai, né, o ponto central da história, que, né, é assim.
E não foi o momento em si. Então teve esse momento ali que apareceu aquele moço ali que me deu muito arrepio na espinha e já me deixou muito mordido, Bi, porque ele, ai, me deu muita raiva desse momento. Então ele aparece ali, ele, ai, gente, ai, que aperto no coração. Aí o nosso segundo protagonista, ele aparece e consegue salvar o mocinho. Gente, ele tava sozinho, o menino tava andando na rua sozinho, mas ele comenta, né, que a mãe dele tava trabalhando e ia chegar de manhã e o pai dele saiu pra viajar, a gente entende. Então, aí eu já queria que ele fosse meio que o guardião dele, tipo, poxa, vou ajudar você, vou te levar pra casa, sabe? É ali da casa pro colégio, vou te ajudar, sabe? Eu queria que tivesse acontecido isso. Então, ele acaba falando, poxa, meu pai vai chegar depois, né, minha mãe tá trabalhando, e ele vai pro dormitório, né, com o mocinho, com o menininho. E eu achei isso muito fofo, porque de fato ele teve uma empatia tão grande, ele foi um personagem assim que, tipo, poxa, já me cativou muito por aí, porque de fato ele brilhou muito, sabe? Tipo, poxa, quando ele tem um momento ali com um mocinho, com ele criança, e ele foi muito, sabe, muito gentil, muito educado, então ele acaba levando ele pro seu dormitório, e o menininho passa a noite lá, e é muito fofinho porque de fato você entende toda essa construção, e vai ser mais desenvolvido isso também, porque de fato eu acho que não vai ter esse ponto aqui agora que o nosso protagonista, o nosso segundo protagonista, vai ter esse ponto na história muito triste. Então você entende isso, é algo assim que já me deixa com o coração muito apertado. Então vamos entender mais sobre isso, porque de fato eu gostei muito desse ponto, porque essa relação já é muito mais assim... Ela começou já aqui e você já entende, sabe, que ela vai ser assim muito mais bem pautada e muito mais bem traga pra gente. Então eu já fiquei assim muito atento com esse ponto também. E foi algo assim que me deixou com muito aperto no coração, porque de fato eu quero que a história ela termine bem. Mas eu sei que eu vou chorar, mas eu já tô preparado pra isso, sabe? Finalmente, Bi, o nosso barulho externo parou, graças ao pai. Mas aqui agora eu comentando, teve o nosso segundo encontro, né, que foi no final do episódio que eles se encontraram, né, que pra mim o nosso primeiro protagonista já tá nessa realidade que é 2007, né, então ele já foi pra essa realidade. Eu acho que é uma realidade que ele só vai conseguir voltar quando, sabe, ele quiser, quando, tipo, algo assim parecido, e eles se encontram pela segunda vez, e você já entende toda essa visão, porque você tem a visão assim, do nosso segundo protagonista, e ele comenta assim, tipo, poxa, quem é ele? Eu nunca vi ele por aqui, ele é novo aqui agora, e ele já tem esse abraço muito importante assim, e parece que o nosso primeiro protagonista, ele vai chamar o nosso segundo de tio. Ele vai se mudar pro quarto que fica de frente pro dele, então isso já vai ser assim mais trazido pra gente no terceiro episódio, assim como um todo. Só que aqui agora em si, Bi, eu adorei o começo da história. Eu achei assim que foi muito triste, porque de fato eu chorei um pouco da história assim. Eu fiquei muito tocado com a atuação do nosso protagonista. Eu achei que ele mandou muito bem, Bi. Tá, a fotografia tá muito boa, a direção tá muito boa até agora. Então eu tava com uma ansiedade, com uma expectativa muito grande, e de fato até agora começou muito bem e não me decepcionou. Eu só espero que a história em si ela tenha um ponto muito feliz, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque de fato se o nosso mocinho conseguir ficar vivo, ele vai estragar a realidade do nosso presente, você me entende? Então tem uma segunda linha temporal aí, então eu já não vejo que tipo, poxa, eu vou chorar de fato. Então já vejo que vai ter isso na história, então já tô me preparando pra isso. Só que eu quero conhecer mais sobre essa relação, sabe? Então isso vai ser muito mais bem trazido pra gente, o que eu espero, porque a história vai ser assim, com 8 episódios. Então é bem curta, né? Eu acho que é 8 episódios, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 8 episódios em si. Então é isso o vídeo, Bi. Eu estou um pouco aqui sem voz já no final do vídeo, mas eu espero muito que você tenha entendido, porque foi um review, expectativa, impressões, foi tudo isso aqui nesse vídeo aqui agora. Então comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da história, o que você tava assim, tenso vendo a história, o que você acha que vai ser mais trago pra gente. Comente muito aqui embaixo, porque é muito importante. Eu fico por aqui hoje e, de fato, quando sair o terceiro e o quarto episódio, eu volto aqui e comento de novo, porque eu quero cobrir todo esse BL e comentar e fazer teorias, porque eu já tenho algumas aqui agora, só que vai ser mais, assim, pautado no terceiro episódio assim como um todo. Então é isso, comente muito aqui embaixo, meta o dedo no like porque isso é muito importante, e compartilhe o vídeo pra quem assistiu a série, que é uma pessoa falando sobre a série. Comente muito aqui embaixo porque é muito importante. Então é isso, Bi, eu fico por aqui hoje e ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.